Começando mais um episódio do nosso Pílula Científica, e esse é para você, dentista. Então, o título do nosso artigo de hoje é O papel do flúor na prevenção da cárie dentária, um artigo publicado em 2024, em janeiro de 2024. Então, ele mostra como o flúor ajuda na prevenção da cárie e nos mostra alguns caminhos para que a gente possa ter uma prevenção um pouco mais efetiva, visto que a cárie ainda é um problema de saúde pública no mundo todo. Dependendo do país, a incidência, a prevalência de cárie varia de 60% a 90%, ou seja, sempre mais da metade da população acometida pela doença, algo significativo e que deve ser levado em consideração. O primeiro tópico que eles falam é sobre a fluoretação da água de abastecimento. Como os locais onde essa fluoretação acontece trazem níveis de prevenção muito maiores comparados a lugares onde não há fluoretação da água. Eles citam, inclusive, que locais onde não há fluoretação da água podem ser utilizadas pastilhas, comprimidos ou líquidos preparados com flúor para complementar a quantidade de flúor necessária para a prevenção de cárie. Claro que tudo isso sob uma prescrição de um profissional habilitado para tal, para que indique apenas quando houver necessidade. Mas de uma forma geral, trazendo o quanto essa fluoretação da água é importante na prevenção de cárie. O artigo fala sobre como o flúor permite essa prevenção de cárie. Então, são 3 mecanismos: inibindo a desmineralização dentária, favorecendo a remineralização dentária e inibindo a placa bacteriana. Então, basicamente, ele explica, que quando a gente tem a placa bacteriana, a bactéria produzindo ácido, vai haver essa penetração do ácido entre os prismas do esmalte, entre os cristais do esmalte e, consequentemente, esses cristais de esmalte vão ser parcialmente dissolvidos por esse ácido. Quando a gente tem a presença do flúor nesse meio, o flúor vai entrar nesses cristais no momento em que eles estão sendo remineralizados, então foram dissolvidos, ao mesmo tempo eles também estão puxando alguns íons do meio. E quando esse íon flúor está nesse meio, esse íon flúor entra nesse cristal e ele passa a ser remineralizado com o flúor junto. Então, aqueles cristais de apatita carbonatada, cristais de hidroxiapatita, eles passam a ser chamados de cristais de fluorapatita, por ter o flúor na sua composição. E esses cristais de fluorapatita são muito mais resistentes a futuras desmineralizações quando comparado aos cristais de hidroxiapatita. Então, assim, ele protege a desmineralização, ao mesmo tempo que a sua presença favorece a remineralização. Outro ponto importante trazido pelo artigo é a importância do uso da pasta de dente fluoretada. E aí eles falam, em questão de ppm, o quanto que é indicado. Então a indicação é pelo menos 2 escovações diárias para que essa escovação com a pasta de dente fluoretada se torne eficaz na prevenção de cárie. É necessário que haja pelo menos 1000 ppm de flúor, então pastas com menos de 1000 ppm de flúor não trazem vantagens em relação à prevenção da cárie. Então, pelo menos 1000. As de criança, 1000 ou 1100 e de 1350 a 1500 ppm para uso em adultos ou em crianças maiores de 6 anos, por conta de evitar a deglutição. Porque a gente sabe que o flúor deglutido em excesso até os 6 anos de idade pode trazer quadros de fluorose na dentição permanente. Então, para que a gente possa evitar que isso aconteça, a indicação é reduzir o flúor, ou seja, 1000 a 1100 ppm em crianças menores de 6 anos, e a partir daí pode utilizar as pastas com 1350 a 1500 ppm. Porém, crianças menores de 6 anos, em que a gente enxergue que o benefício do flúor mais concentrado, de 1350 a 1500, é maior do que o prejuízo de uma possível fluorose, a gente pode também indicar para essas crianças quando há um risco de cárie elevado. E eles citam que há algumas pastas com uma quantidade ainda maior, embora o mais comum seja até 1500 ppm, a gente, sob prescrição, pode indicar alguns tipos de pasta com quantidade maior, que variam geralmente de 2.800 a 5.000 ppm de flúor.
porém em casos muito específicos por tempo limitado quando há necessidade. Lembrando que as pastas com 2.800 ppm não devem ser indicadas para crianças menores de 10 anos e as pastas com 5.000 ppm não devem ser indicadas para crianças menores de 16 anos, nem crianças, né? Adolescentes na realidade. Eles falam sobre a quantidade, então a gente sempre vai tentar delimitar, né, qual é essa quantidade de pasta de dente ideal de acordo com a idade. Então, até os 3 anos de idade, o artigo cita como um esfregaço, como esfregar um pouquinho de pasta na escova. Fica mais fácil, talvez, a gente conversar com os pais como um grão de arroz cru. E a partir dos 3 até os 6 anos, uma bolinha de ervilha. Então, sempre essa quantidade 2 vezes ao dia para tornar eficaz em relação à prevenção de cárie. Outra coisa que o artigo traz, e que também é uma dúvida muito frequente no consultório, é sobre o uso de enxaguante bucal que contém flúor. Então, qual é a indicação? Então, a indicação é, dependendo da gravidade, assim, do risco de desenvolver cárie de cada paciente, nunca indicar enxaguante para menores de 6 anos de idade, também por conta do que a gente falou anteriormente em relação à pasta, deglutição em excesso do flúor, né? Então, essas crianças ainda não têm tão bem desenvolvido esse reflexo de cuspir. Então, é importante que a gente não indique para crianças menores de 6 anos. A partir de 6 anos, ele pode ser utilizado quando a gente julgar necessário, sempre tentando indicar para que o uso do enxaguante com flúor seja feito em momentos diferentes da escovação, para que a gente possa sempre ter flúor biodisponível na saliva, né, na placa bacteriana. Então, de preferência, não fazer logo após a escovação, e sim entre as escovações. E quanto que a gente vai usar desse enxaguante, né? Qual é a indicação em relação ao uso diário ou não? Isso vai depender da concentração de flúor dentro do enxaguante. Então, enxaguantes que apresentam 230 ppm de flúor, eles podem ser usados diariamente. Por outro lado, enxaguantes com 900 ppm de flúor podem ser utilizados apenas uma vez por semana. Outro ponto super importante citado pelo artigo é o uso de flúor em consultórios odontológicos de forma profissional. E ele mostra o quanto que isso realmente ajuda a prevenção de cárie, principalmente em pacientes que apresentam um alto risco do seu desenvolvimento. A forma de verniz, ele é uma forma super concentrada. Ele tem 22.600 ppm de flúor, é facilmente aplicado em consultório odontológico e é o único flúor com uma concentração grande que pode ser utilizado em crianças menores de 6 anos, porque não há aquele risco de engolir. A gente também tem os flúores em forma de espuma e em forma de gel, que é o mais comum. Eles podem ser utilizados e mostram um grau excelente também de prevenção de cárie, quando aplicados de 2 a 4 vezes por ano, e a gente tem que ter um certo cuidado por conta dessa questão de engolir. A concentração deles geralmente é de 12.300 ppm de flúor e eles podem ser utilizados em crianças maiores de 6 anos por essa questão de evitar a deglutição em excesso. Embora, é claro, é papel do dentista ficar ali monitorando, sugando, não permitindo que essa criança vá engolir. Mas o que a gente tem de realmente seguro, muitas vezes a gente não vai conseguir controlar tão bem essa situação dependendo da criança, então é de realmente utilizar só a partir dos 6 anos. O artigo cita também, como no artigo comentado na semana passada, sobre o diaminofluoreto de prata, que tem a capacidade de paralisar lesões de cárie e serve como algo preventivo também. Ele atua em 2 níveis, então a prata ela tem um papel antibacteriano e o flúor o papel de uma remineralização. E ele traz resultados positivos, muitas vezes até um pouco mais positivos comparados ao verniz fluoretado, porém eles têm aquela grande desvantagem de manchar os dentes no local onde eles entram em contato. Por último, o artigo cita as esferas de flúor de liberação lenta, que é algo que ainda está sendo estudado, mas a intenção são esferas contendo flúor que são coladas ao dente e que lentamente vão liberando esse flúor para a cavidade bucal. Mas ainda necessitam estudos, porque os estudos que existem são apenas laboratoriais. Passando agora para estudos in situ, mas ainda não há estudos in vivo. Então ainda há necessidade de maiores evidências para que a gente possa utilizar esse tipo de material, para que a gente possa encontrar de forma comercial. Então,
O artigo mostrou pra gente, como um todo, a importância do flúor na prevenção de cárie, principalmente quando a gente trata de crianças com alto risco de desenvolver cárie, e que o uso em casa é de extrema importância, seja desde água de abastecimento, como o uso de pasta de dente fluoretado ou até enxaguantes, quando há necessidade, mas também a necessidade do acompanhamento profissional para que possam ser feitas aplicações tópicas dentro de consultório odontológico, anualmente, no mínimo 2 vezes por ano, para que a gente possa garantir uma prevenção mais eficaz. Até a próxima Pílula Científica!